O episódio mais assustador de Hora de Aventura. Um vídeo da EWIP Corporation. As meninas de olhos Cara, vazios. esse daqui, sem dúvidas nenhuma, foi um dos episódios mais perturbadores de Hora de Aventura. Eu não lembro. Você não lembra disso? Não. Que essa menina aparece aí olhando pra ele com olhos vazios. Na casa, tá um dia chuvoso do lado de fora. Aí começa a aparecer várias. É porque tem um bagulho enterrado embaixo da casa? Não, esse daí é o outro, né? Esse Não daí é o lembro, outro. então. Você vai se lembrar agora. Eu comecei a produção desse vídeo aqui dia 15 de outubro, e a ideia era colocar ele perto da data do Halloween, só que por questões de patrocínio deu tudo errado. Nesse meio tempo, um outro canal abordou o mesmo tema, e por isso se tratar de uma baita coincidência, eu vou deixar o link do canal dele na descrição pra vocês conferirem o vídeo dele também. Enfim, fiquem com o vídeo. As Meninas de Olhos Vazios é um episódio bem mais profundo e complexo do que a gente pensa. Trabalhando no meu segundo canal, o Espantalho, e em alguns projetos por esse canal aqui, eu admito que eu acabei ficando bastante viciado em desenhos animados. Ele tava Tais loirinho, como parecendo Hora de Justin Aventura, Bieber. Gumball, É Apenas verdade. um Show, O Segredo Além do Jardim e outros. E definitivamente todos esses desenhos aqui são uma fonte infinita de mistérios, mas na minha opinião, Hora de Aventura é a mais consistente delas. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um episódio que foi citado no meu vídeo sobre episódios bizarros de desenhos famosos. Isso porque por trás da lore, que por si só já é muito estranha, Ah lá, ó, existe lembra? uma crença mais estranha ainda, e a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Ah, eu tenho que rever Hora de Aventura, mano. Sério, já? Já esqueci Nesse episódio, tudo. a problemática Nossa, cara. gira em torno de uma menina de olhos vazios. O episódio começa com o Finn e o Jake numa pizzaria do Reino Doce. Os dois estão lá de noite comendo uma pizza, né? É isso que se faz numa pizzaria. Enquanto eles estão comendo, eles estão ouvindo o rádio. Nesse episódio, a gente vai ficar sabendo sobre uma peculiaridade de um personagem secundário do desenho, o Starch. É sempre ele. Esse cara é tipo aqueles lunáticos de filmes que tem uma rádio, usa um chapéu de alumínio e tem um monte de teorias da conspiração, sabe? Imagina tudo Monark. isso, só que no universo de Hora de Aventura. Não, mas tem o personagem secundário muito importante também, é o Canelinha, né? O Canelinha, Mano, ele é o Canelinha cultista. é muito foda. E ele... Quando ele invoca um demônio. Caraca, cinema. Não, e quando ele vai, tá na árvore, tem tipo um boi, um demônio, tem umas coisas assim. E tudo aquilo ali é tipo real pra quem acredita, sabe? No nosso mundo, as coisas que ele tá fazendo ali, deu pra entender? Mano, Canelinha é incrível. O Canelinha é foda. Canelinha Pois é, foda nesse demais. programa dele, ele fica falando teorias que ele ouviu ou que ele Tem um mesmo criou. podcast. Por Ele tem um exemplo, podcast. ele acredita que todo chocolate foi secretamente trocado por lama. Outra teoria boa dele é: quando é que foi a última vez que tu apontou um lápis? Tu não lembra, né? É porque tu não aponta. Segundo ele, todos os lápis são nada mais do que canetas disfarçadas. Mano, pior que eu Mano, tenho um lápis genial. aqui, eu não lembro a última vez que eu... Aí, um lápis, ó. Caraca, foda. Por algum motivo. Eu amo o Foda. Start. Nesse programa de rádio que eles estão ouvindo, os ouvintes podem ligar pro Start pra entrar ao vivo pra contar suas experiências sobrenaturais ou teorias. E é aí que começa o problema. Um dos guardas bananas liga pra lá pra contar uma experiência sobrenatural que ele teve. Segundo ele, num domingo à noite, ele tava numa lavanderia do Reino Doce. O que E viu a aconteceu mina. é que quando ele olhou pro reflexo que tinha no vidro da máquina de lavar, ele viu uma menina com olhos profundos e negros. Porém, quando ele olhou pra trás, não tinha mais ninguém lá. Isso teria ficado na cabeça dele, mas ele contou pras pessoas Eu tenho uma história muito louca. Tinha uma vez que eu fui secar o cabelo lá no fundo da minha casa. Tava tudo escuro, não tinha nada. E a única tomada que tinha era lá no final, lá no escurão mesmo. Aí eu liguei a luz do banheiro, aí fui lá, liguei o secador, sequei assim. Tava secando assim. Aí eu comecei a andar pra trás devagar, aí eu esbarrei em alguma coisa. Quando eu olhei pra trás, não tinha nada. É verdade, mano. Eu fico com cagaço até hoje. Não, gente, é sério. Deixa parado isso aqui, Eu tava. pode ser? Eu andei pra trás, assim, eu esbarrei em alguma coisa com tudo. Quando eu olhei pra trás, não tinha nada. Demônios. Tá bom, eu respeito. Com isso, ele resolveu ligar pra um radialista aí, meio lunático, que tem um programa que só lunático escuta, ou seja, ele teria ouvidos pra ouvir ele. Segundo o Start, essa coisa que ele viu poderia ser uma aparição de uma menina de olhos vazios. Segundo ele, elas já foram avistadas várias vezes em vários reinos ao longo dos anos. No caso, elas são fantasmas que antes de morrerem, elas viram algo tão perturbador que seus olhos ficaram na terra. Eles não passaram pro outro Caraca. plano. Lembra que eu citei que quem tava ouvindo a Caramba. rádio era o Finn e o Caramba. Jake? Pois então, o Finn tá bem aberto à história. Ele tá ouvindo e acreditando. Afinal, o Finn é uma criança. Mas o Jake tava de saco cheio. O rádio dele estava em cima da mesa. E só de ódio, o Jake joga a mesa inteira no chão. Que isso, Jake?
A verdade é que o Finn tava acreditando, mas ele não tem medo. E o Jake dá a entender que ele não tá acreditando, que tudo aquilo lá é pura balela. Mas a verdade é que ele tá acreditando mais que o Finn e tá completamente cagado. Eles embalam o resto da pizza e vão pra casa. E nessa ida pra E aí que as coisas começam a acontecer. casa, eles começam a ouvir diversos sons e coisas estranhas. Coisas essas que vão aumentando cada vez mais o medo que eles estavam sentindo. E é aqui que o efeito Tulkas começa. Oi? Tá errado isso aí, cara. Eu realmente falei errado. Eu quis dizer tulpas. Pode voltar lá pro teu canto, Nerd Crônico. Se tu não souber o que são tulpas, calma que eu já explico. Não sei quem é, mas achei legal. Ele já participou de um episódio do Piuí, mas eu não acompanho. O caminho em casa, até eles de fato entrarem em casa, tudo corrobora pra eles sentirem mais medo. É aquela sensação de quando tu tá com medo, tudo parece mais assustador, sabe? Ai, quando eles sim, enfim entram sim. em Você olha casa, pra um som qualquer estranho coisa. começa a tocar lá fora. Você E acha quando que é eles um abrem a porta... capeta. Fudeu. Não existe a possibilidade de você ficar bem depois de ver isso daqui, né? As eu acho que eu me meninas realmente internava existem. Depois de tomarem um susto, De porque, verdade. pelo amor de Deus, o sentido heróico do Finn volta. Ele acredita que aquela possa ser uma moça qualquer que tá precisando de ajuda. E quando eles vão abrir meu a porta filho. de novo, ela não tá mais lá. Isso Pode porque no ficar momento que eles precisando de bateram a ajuda porta na aí, cara não vai dela, ajudar, ela não. sorrateiramente foi pra janela. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é bem desconfortável. Sem saber o que fazer, o Finn Desconfortável? resolve recorrer à única pessoa que sabe o mínimo sobre esse assunto, o Start. Ligando pra lá, ele conta exatamente o que aconteceu. As meninas sem olhos existem e elas estão na casa da árvore. E durante essa conversa, a gente nota que o Start não sabe absolutamente nada sobre o que ele tava falando. Em teoria, a gente só tem uma menina na volta da casa, e ela tá rondando a casa. E, bom, todos os conselhos que o Start diz pro Finn começam com "eu acho" na frente. Esse "eu acho" prova que ele tá tão perdido quanto eles. Segundo ele, essas meninas não vão entrar na casa se eles não convidarem elas. Bem parecido com algumas crenças antigas. Quando o Finn tá indo anotar essa dica, ele deixa o lápis cair, e quando ele vai pegar, ele nota que a menina já entrou. Ferrou, Mano, eu realmente papai. não lembro Você desse não lembra desse episódio? Não lembro. Caraca, eu falei, mano, esse episódio foi sinistro. E na minha memória tava chovendo lá fora, mas você vê que não tava, não. Só tava à noite mesmo. Com isso, o Start dá uma dica infalível pros dois. Fujam. O Start cita que talvez essas meninas estejam seguindo o código das fadas. Se uma fada tá te encarando, é porque ela tá com fome. E pra saciar a fome de uma fada, tu tem que dar pra ela creme no potinho. E eles realmente tentam fazer isso. Aí sai a língua. Não criamos pânico. O Start tem uma outra ideia. Segundo ele, essas coisas podem ser meros espíritos. E no universo de Hora de Aventura, por algum motivo, os espíritos odeiam o som do clarinete. Só que quando o Jake começa a tocar um, que é feito dele mesmo, o espírito começa a fazer isso, que eu acho que é uma dança. O que acontece é que os espíritos amam tanto o clarinete Mano, só que aí chega vários, né, mano? É que bizarro. surgem mais 5 pra dançar. E essa é uma das cenas mais bonitinhas desse desenho. E bom, com mais uma Muito falha do bom. nosso Mano, querido Start, é foda. ele manda a Muito sua bom. última dica infalível. Essas meninas não são nem fantasmas, nem fadas. Elas são zumbis. E zumbis odeiam galinhas. Porém, eles têm um problema. O Finn e o Jake têm uma galinha, só que ela fugiu, deixando o Jake sem opções. Pra deixar a coisa mais convincente ainda, eles vão melecar a galinha. Eu quis dizer, Jake. Vão melecar ele com mel. Tudo pra parecer mais convincente e eles conseguirem afastar os zumbis. Meu Mas Deus, antes elas vão do plano querer de comer o fato entrasse Jake. em prática, o Jake perde a paciência. Esses conselhos são mal besterol! É verdade. Cansados de irem atrás do que o Start estava dizendo, eles decidem ir pra biblioteca pra pesquisar algum Pera, registro. volta ali no Start. Um bigode, Não. um boné, Ah, um fone ah, e um microfone. ah. Eu sou moreninho. É isso que você tá falando? Faz assim. Não. Cansados de irem Vou fazer. atrás do que o Start estava dizendo, eles decidem ir pra biblioteca pra pesquisar algum registro dessas meninas. E as meninas seguem eles. Durante a pesquisa, eles acabam se encontrando com a princesa tartaruga, que se propunha a ajudar eles nesse problema. Segundo ela, essas meninas são nada mais do que uma lenda urbana que tomou popularidade há 5 anos atrás. E bom, se liguem no que o Start falou no começo desse episódio. Sabe que dia é hoje, pessoal? É o aniversário de 5 anos do programa. Então quer dizer que o Start criou essa lenda? Não, não é tão simples assim, meu caro amigo.
Vem comigo. Voltando pra casa, o Finn tem um plano. O plano dele é simplesmente ignorar essas criaturas. Ele acreditava que ignorando elas, elas iriam embora. O Finn consegue simplesmente ignorar elas e elas realmente param de ficar na volta dele. Mas o Jake não consegue. Desde o início do episódio, o Jake se mostrou muito incomodado com essas tais meninas sem olhos. E todo esse medo dele seria posto à prova agora. Te imagina estar cara a cara com o teu maior medo, ou pelo menos com a coisa que mais te assusta. E pra escapar dessa coisa, tu simplesmente precisa fingir que essa coisa não tá lá. Pois é, nessa hora, até mesmo os pensamentos do Jake vão contra ele. Sem ter mais o que fazer, ele desiste e sucumbe ao próprio medo. E é nessa hora que a gente vê que a coisa não é tão simples assim. Essas meninas aí são tulpas. E calma, eu vou explicar agora o que são tulpas. Tulpas são meio que criaturas, e essas criaturas já foram retratadas em diversos locais. Essas criaturas não têm uma forma própria, elas tomam forma a partir de um pensamento coletivo. Por exemplo, imagina que começou uma histeria coletiva porque alguém disse ter visto um lobisomem. Só que lobisomens não existem? Pois é, como várias pessoas estão com medo de algo que não existe, um tulpas vai se certificar de se transformar nesse medo. No caso, nessa história, ele tomaria a forma do lobisomem. Tudo pra poder assustar as pessoas. Os tulpas só existem porque as pessoas têm medo. Ele vira o medo das pessoas. E pra um tulpas parar de existir, tu só precisa parar de ter medo. Querem um exemplo de um tulpas muito famoso? Fred Krueger. No 7º filme da franquia, nos é confirmado que esse personagem não passa de um tulpas. Muitas pessoas têm medo de um ser que somente atacaria nos sonhos. Com isso, um tulpas se certificou de transformar isso em realidade. Essa explicação só começa a valer a partir do 7º filme da franquia. Nossa. Como Jake sucumbiu ao próprio medo, Meu as Deus, meninas quanto não... filme tem, véi? Eu só assisti o primeiro, eu acho. Se eu tenho que chegar no 7º... Não, mano. Não, Eu tá con- bom eu con- já. Assim, ó. Nem o cara que criou... Quando ele tava criando, ele pensou, vai ser um tulpas. A história é bem mais pesada É que isso. sempre Sempre tem uma desculpa, né, pra continuar tendo a franquia. É. Fomos enganados! O objetivo de um tulpa é causar medo. Aqui o Jake já tá completamente submerso nesse medo. Elas não têm mais o que fazer. Com isso, as meninas vão revelar sua real forma. Elas começam a tirar os seus olhos, o que faz o Jake e o Finn acreditar que são só crianças pregando uma peça neles. E Mas bom, aí- é agora que a coisa mais bizarra desse episódio acontece. As meninas removem as próprias cabeças, revelando que são criaturas feitas à base de gases. Esses gases são a forma real, a forma base de um tulpa. E agora, a minha teoria sobre esse episódio. A minha teoria é que há 5 anos atrás, essa história de meninas sem olhos chegou pro Start, que teria contado ela no seu programa de rádio. E bom, um programa de rádio feito por um lunático, onde só lunático vai assistir, meus amigos, é dessa forma que uma história se torna uma lenda. A lenda que foi formada é a lenda das meninas sem olhos. Lenda essa que os tulpas desse universo se certificaram em tornar realidade. O Finn deixou de ter medo, elas ignoraram ele. O Jake se entregou a essas criaturas e elas não tinham mais o que fazer, até porque o objetivo dessas coisas é só criar medo, elas não machucam. Os tulpas existirem no universo de O é um fato, o próprio Finn cita isso, mas a real forma que essa lenda surgiu, a lenda das meninas sem olhos, ainda é um mistério. Não foi com o guarda-banana falando na rádio, até porque o Start cita que ele ouviu essa lenda há 5 anos atrás. A origem que o Start popularizou isso no seu programa é teoria minha, mas é uma teoria bem óbvia. Qualquer pessoa que assistir esse episódio aqui tentando pegar os detalhes, chegaria nessa conclusão. Se tu tiver alguma teoria ou discordar da minha, me conta aqui nos comentários que eu certamente vou ler. Mas a gente pode ir além disso daqui. Na metáfora que esse episódio aqui, muito... Eu poderia criar uns vídeos, né? Analisando os desenhos. Analisando desenhos, né? Diga. Porque a metáfora real disso daqui, de tudo isso, que é assim, o que é? A metáfora do tulpa, a metáfora de um ser disforme que cria a forma dependendo da popularidade de uma lenda. Isso é uma metáfora maior porque, de fato, as coisas passam a existir a partir do momento que existe a popularização. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer? Não é que ela existe de verdade que é materializada, mas na cabeça das pessoas, ela existe. E olha que interessante, de tanto na cabeça das pessoas existir, a gente estuda isso até hoje. A gente estuda o que era Zeus, a gente estuda o que era Atenas, a gente estuda o que eram os deuses egípcios. E pra galera isso era real, não era uma paradinha, era a verdade. É tipo chupacabra. É tipo chupacabra, é tipo o ET de Varginha. A gente tem medo do chupacabra, mas na verdade o chupacabra é só chupacabra, ele não chupou humano. Mas aí a gente fica com medo, como se fosse um cabra. Mas a gente não precisaria. Então, assim, o que acontece, né? O que acontece? A partir do momento que muitas pessoas acreditam naquele rolê,
aquele rolê pode até passar a influenciar no comportamento das pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Não passa embaixo de escada, senão você vai ter azar. É tipo a galera com medo de vacina. É tipo a galera com medo de gato. Você viu? Olha como as coisas, elas podem parecer inocentes, mas ao decorrer do processo, isso pode interferir profundamente numa sociedade. Então eu acho que o Tupa e esse episódio, ele fala disso daqui. Olha como a popularização de algo, aqui é uma teoria da conspiração, ela realmente estava influenciando duas pessoas na casa delas. Não só elas vendo, mas na maneira delas agirem, né? Então, eu acho que é esse o grande paralelo que isso daqui faz quando a gente fala de folclores e lendas e teorias da conspiração. Olha, ó. Fala bonito. Ai, caralho. Nossa, como tu fala bonito. Nilce, isso não é só um vídeo, isso é um aprendizado. Meu Mas a homem, real tá, meu forma que essa homem? lenda surgiu no Tirem os canal, o olhos. Espantalho. Lá naquele canal eu só É isso, pessoas. O que vocês acharam dos paralelos que eu falei? Comentem aí que eu quero saber, não é? Hora de Aventura é bom demais.